O que você quer que eu faça por você? Eu quero voltar a enxergar. Então enxergue. Eu posso enxergar. Se você não cresceu cristão, talvez veja Jesus só como um professor sábio ou guru, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia retrata Jesus como alguém que não apenas falava sobre Deus, mas também quebrava as leis da física. Estamos falando de alguém que andou sobre o mar durante um furacão e ordenou a demônios tão violentos que quebravam correntes de ferro. Ele ordenou que um cadáver de 4 dias saísse do túmulo, transformou água em vinho e recolocou uma orelha decepada durante uma briga. E hoje nós vamos analisar cada milagre que Jesus realizou. Bem, não todos os milagres, mas muitos deles. Os milagres da natureza, as curas, os exorcismos e todas as ressurreições. Então, se você tem interesse na vida real de Jesus, especialmente em relação aos seus feitos milagrosos, bem, este é o episódio para você. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Sou Mark Gagnon e agradeço por estarem comigo na minha tenda, onde toda semana exploramos histórias fascinantes e polêmicas de todas as religiões. Sim, este é o lugar onde eu venho para tentar entender no que todo mundo nesta grande e bela terra verde acredita. Não gosto que chamem de planeta azul. Sei que é azul, mas na verdade é verde, né? Olha em volta, é verde. Não moro no espaço. Ouvi dizer que o céu é azul por causa da água. As pessoas dizem isso, mas o chão é verde porque a terra é verde. E eu vivo na parte verde. Enfim, isso não importa. Quero saber no que todos no planeta acreditam, esse é meu objetivo. Acho que isso me faz uma pessoa melhor. Consigo me relacionar melhor com os humanos deste planeta porque entendo como a vida deles é organizada. Se eles são pessoas religiosas praticantes, eu entendo as regras e meio que os rituais que fazem parte da existência diária deles. E sabe, mesmo que alguém não seja religioso, só o contexto da cultura em que cresceu já está impregnado de certa religiosidade que os moldou de alguma forma. E isso me torna simplesmente um amigo melhor. Além disso, eu também pego tudo de bom de cada religião que eu leio e tento aplicar na minha própria vida. Seja jejuar durante o Ramadã, ou meditar vindo do hinduísmo ou budismo, ou até mesmo leituras intensas das escrituras, como na tradição judaica. Procuro aplicar isso na minha vida e acredito que toda religião com mais de 100 anos tem algo a ensinar. Esse é meu critério. Especialmente a ortodoxia. Tá? Talvez não especialmente a ortodoxia. Se vocês não sabem, esse é meu grande amigo, Christos Papadopoulos. E aí, pessoal? Sim, comente à vontade, sem problema. Beleza. Você não estava pronto para ouvir isso, eu também não. Estamos iniciando uma nova fase. Hoje falaremos sobre Jesus Cristo. Faz tempo que não abordamos esse tema, serei sincero. Gosto tanto de aprender sobre hinduísmo, islamismo, budismo e judaísmo, que às vezes esqueço minha própria religião, o catolicismo. E Cris, você também é católico. Tudo bem, Cris, não temos tempo para isso, ok? Eu te pego depois. Você achou que eu ia deixar passar? Tá maluco. Beleza. Hoje falarei sobre alguns milagres de Jesus, pois abordar todos levaria muito tempo. Se gostarem, posso fazer uma continuação. Se você não cresceu católico, cristão ou ortodoxo, provavelmente não conhece todos os milagres religiosos intensos que Jesus realizou. Se você cresceu muçulmano, conhece alguns dos milagres que Jesus realizou, além de terem milagres diferentes dos nossos. Como Jesus transforma um pássaro de barro em um pássaro real. Está no Alcorão. Incrível, não? Eles têm continuações da história de Jesus que a gente conhece e ama, tudo no Alcorão, meio legal. Mas hoje vamos falar especificamente sobre os evangelhos. Sim, estamos falando sobre a Bíblia cristã e os milagres que Jesus realizou. Agora, é importante enquadrar isso no tempo e no contexto em que Jesus vivia, sabe? A Judeia judaica. E para o povo judeu que vivia lá, milagres não são apenas algo legal que Deus faz. Eles são credenciais. Isso é como, sabe, seu diploma de Harvard. Sabe? Tipo, isso é como o seu selo que valida que você realmente é alguém vindo de Deus ou o próprio Deus. Isso prova que você tem autoridade sobre o mundo criado. Então a palavra grega frequentemente usada no Evangelho é a palavra semeion. Estou certo? Quase isso. Bem, como você diria? Semeion, foi o que falei. De qualquer forma, significa sinal, basicamente algo que aponta para algo. Quando Jesus faz milagres, não é para se exibir, mas como sinal de que o reino de Deus chegou à terra. E cronologicamente, tudo começa em uma vila chamada Caná. Se você já foi a um casamento católico, sabe que sempre mencionam isso. É engraçado. Quando perguntam quais leituras querem, todos escolhem o casamento em Caná. Primeiro, porque é um casamento. Segundo, porque autoriza encher a cara. Católicos gostam de beber e sempre citam o casamento em Caná, dizendo que Jesus também bebia. Ele estava bebendo?
Bom, a gente vai chegar nessa também, mas é interessante. Então, basicamente, em João capítulo 2, Jesus está em um casamento em Caná, certo? E naquela cultura, ficar sem vinho não é só embaraçoso, é praticamente uma catástrofe social. Naquela época, há registros de que isso poderia resultar em processo judicial ou envergonhar a família. Quando convidados levam presentes a um casamento, estão antecipando o pagamento pela hospitalidade que esperam receber. Você leva ouro e incenso para um casamento, mas lá falta comida e vinho. Quero meu presente de volta. Por que trouxe isso para você? Tipo, por que eu estou vindo para esse casamento? Se você não vai me receber com hospitalidade, isso é um sinal de desrespeito. E até mesmo em alguns casamentos, isso pode acabar em processo judicial. Nossa. Agora, eu não quero. É meio judaico, mas é um costume da época. Certo. É um tempo diferente, é uma época diferente, ok. Corta isso. Não, você traz um presente e fica tipo, o quê? Eu não posso. Devolve. Isso é loucura? É só ser econômico. É ser um pouco... exigir respeito. Ok. Se o anfitrião ficasse sem vinho, isso era visto como um problema, e significava que não estavam cumprindo sua parte do acordo. E então, no casamento em Caná, o vinho acaba e a mãe de Jesus, Maria, pede para ele ajudar. Agora, o interessante é que Jesus inicialmente tem essa resposta. Ela vai até Jesus, seu filho, e diz: Ei, o vinho acabou, não tem mais vinho. Ela basicamente manda um Jack Sparrow para ele e fala: Cabicho com... É louco, né? E Jesus diz isso: Mulher, por que você está me envolvendo nisso? Minha hora ainda não chegou. Não é curioso? Pelo que sei, a tradução soa dura em inglês, tipo mulher. Acho engraçado porque chamo minha esposa de mulher por conhecer a tradução, então virou uma piada interna divertida. Mas naquela época, mulher era um sinal de respeito, era um termo digno. É como a forma que a gente diz, tipo, cara, tipo, bom te ver, cara. Mas você faz isso como piada. Bom, porque eu sei que, sabe, é meio anacrônico usar isso nos dias de hoje. Eu chamo minha esposa de mulher, digo, aqui está, mulher. Como uma piada. Foi uma piada, mas sei a tradução. Faço isso porque lembro de sentar com ela na missa e dizer, vou te chamar de mulher. E Jesus chamou a mãe dele assim. Jesus responde, mulher, por que está me envolvendo? Minha hora ainda não chegou. Maria, calma, diz aos servos, façam o que ele mandar. Jesus então manda que eles encham 6 talhas de pedra com água. Esses não são jarros pequenos, mas grandes talhas cerimoniais que comportam de 75 a 115 litros de água cada. Jesus não toca nas talhas nem pronuncia feitiços, apenas faz o universo mudar pela própria vontade. Então os servos tiram o vinho e levam para o responsável pelo banquete. E depois de um gole, o mestre fica surpreso. Ele chama o noivo e diz: normalmente servem o vinho melhor primeiro, e após todos beberem bastante, o mais barato. Mas você guardou o melhor até agora. Então, isso é outra coisa interessante nesses casamentos. Primeiro, você serve o melhor vinho e todo mundo bebe esse, e depois no final você oferece o vinho mais barato, porque as pessoas já estão um pouco alteradas e não vão perceber tanto, sabe? Elas não vão ser tão They're not gonna be as, atentas ao vinho que estão bebendo. Eu acho que agora é o oposto. Não, como assim? O vinho que eles deixam na mesa é sempre o mais barato. Em um casamento? Não sei. Nem vou a casamentos com vinho na mesa. Não deveria ter sido mais caro. Mas, tipo, você faz 1 hora do coquetel, onde todo mundo toma uns drinks legais, e no fim da noite eles falam, vamos só de shots de vodka com soda. Tipo, me dá o que tiver aí, sabe? Então é meio que a mesma coisa. Isso é significativo porque é o melhor vinho que já provaram, e se surpreendem por ser servido no final, algo incomum. O responsável pelo banquete não sabia quem era o responsável. Para ele, o noivo fez algo inédito e maluco no casamento, nunca visto na história da vila. Mas os servos sabiam, Maria sabia e os discípulos sabiam, porque João nos conta que foi nesse momento que eles realmente começaram a acreditar que, sabe, Jesus Cristo e Yeshua ben Yosef era realmente Was actually Senhor, era na verdade o próprio Deus. E o texto encerra o capítulo dizendo: Jesus revelou sua glória e seus discípulos creram nele. Essa festa de casamento virou ponto de partida para o que vem depois. Agora, vamos ao Mar da Galileia, um grande lago famoso por tempestades repentinas e violentas devido à sua geografia. Há 2 grandes milagres aqui envolvendo água. O primeiro está em Marcos 4. Jesus e os discípulos estão no meio de uma tempestade, mas em vez de se preocupar, Jesus está lá atrás, tranquilo, relaxando. E esses discípulos, quero dizer, eles são pescadores profissionais. Esse é o trabalho deles. Eles conhecem bem aquelas águas. E eles estão apavorados. Eles estão convencidos de que vão morrer.
Eles acordam Jesus gritando e ele se levanta e fala com o vento e as ondas como se estivesse conversando com um ser vivo. E ele diz: acalme-se. E instantaneamente a tempestade se acalma. O texto relata que os discípulos temeram não a tempestade, mas Jesus. Questionaram: quem é este? Até o vento e as ondas o obedecem. Ninguém responde, e o evangelho simplesmente deixa a pergunta meio que pairando no ar, porque esse é justamente o ponto principal. Esses homens passaram todos os dias com Jesus durante meses até esse momento, e ainda assim não compreendiam totalmente com quem estavam ou quem estava compartilhando o barco com eles. E esse momento em que o mar se acalma já é uma resposta por si só, não é? Eu fico pensando, quer dizer, isso é só uma teoria minha, mas eu fico imaginando se, por exemplo, você vê água se transformando em vinho, talvez alguém pense que foi algum truque. Talvez haja uma explicação prática, eles trouxeram vinho dos fundos, trocaram o vinho e Jesus coordenou tudo. Pode ser que exista uma explicação. Mas então eles veem isso. Eles presenciaram esse milagre na Galileia e dizem: vimos com nossos próprios olhos uma tempestade que quase nos matou e de repente ela cessou. Agora é inegável. E depois, em Mateus 14, vemos o que acontece em seguida. Os discípulos estão sozinhos no barco, lutando contra o vento às 3 da manhã. Quando eles olham e veem uma figura andando sobre a água, pensam que estão vendo um fantasma e começam a gritar. Mas não é um fantasma, é Jesus Cristo. Jesus se identifica e Pedro, em um momento de insanidade ou fé, ou uma mistura dos dois, pede para andar com Jesus. Ele pede para sair do barco. Por instantes, essa pessoa desafia a gravidade e caminha sobre a água para encontrar Jesus. Isso faz referência ao Antigo Testamento, onde Jó diz que Deus caminha sobre as ondas. Jesus mostrava quem era ao citar essa passagem. Mas Pedro só dá alguns passos, até ser atingido pelo vento e olhar para baixo. E no momento em que ele foca na tempestade, em vez de Jesus, começa a afundar e grita: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estende a mão, segura sua mão e o puxa para cima. Os dois caminham juntos de volta para o barco. E no momento em que eles entram, o vento se acalma. Os discípulos no barco se ajoelham e dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É a primeira vez no Evangelho de Mateus que eles o chamam assim em voz alta. E é realmente interessante como há tantas referências ao Antigo Testamento e como Cristo está, por meio de suas ações e palavras, cumprindo tantas das promessas do Antigo Testamento. Agora, esses milagres de que falamos até agora, andar sobre a água, transformar a água em vinho, acalmar os mares, são impressionantes, sabe? São milagrosos, para dizer o mínimo. Mas a maioria dos milagres de Jesus eram de cura, e acho que muita gente não percebe isso. Foram muitos exorcismos e muitas curas, e é engraçado hoje em dia porque muita gente olha para o cristianismo e vê coisas como o exorcista ou todo esse assunto da Igreja Católica sobre exorcismos. Mas, quero dizer, esse tipo de milagre era muito comum nos feitos de Jesus. Acho que muitos veem exorcismos como algo que não acontece mais, mas isso é bobagem. Observe a vida de Jesus. Ele realiza exorcismos constantemente e também cura pessoas e seus ferimentos. Então, no mundo antigo, se você estivesse doente, especialmente com doenças de pele como a lepra, você era considerado impuro. Se você tocasse em um leproso, você não fazia o leproso se sentir melhor. O leproso é que fazia você ficar doente. E como era tão contagiosa e tão mortal, você podia ser banido do templo e da sociedade. Então, os leprosos eram frequentemente enviados para viver em suas próprias pequenas colônias de leprosos, meio que jogados de lado para morrer, porque ninguém queria que eles deixassem os outros doentes. Em Mateus 8, um leproso se aproxima de Jesus. Você pode confirmar essa informação para mim? Se você não sabe o que é lepra, é uma doença que basicamente afeta seus nervos, impedindo que você sinta dor. E pelo que eu entendo, se você tem lepra, basicamente vai passar a vida toda se machucando, tendo feridas e não vai perceber que está ferido. Essas coisas infeccionam, viram doenças piores e podem levar à morte. É altamente contagiosa entre pessoas. Pode verificar essa informação para mim? É uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria de nome difícil de pronunciar. E a doença afeta a pele, os nervos periféricos, a mucosa do trato respiratório superior e os olhos. Interessante, e é extremamente mortal, eu presumo. E vou verificar se é extremamente contagiosa. Quero dizer, isso acho que está implícito. Esse homem deveria gritar impuro para alertar as pessoas a se afastarem, mas se ajoelha diante de Jesus, que então faz o impensável. Antes de curá-lo, ele estende a mão, toca o homem e diz: fique limpo. E em vez da doença contaminar Jesus, a santidade de Jesus contagiou o homem e a lepra desapareceu na hora. Jesus pede que ele não conte a ninguém e vá ao sacerdote, pois só este, pela lei de Moisés, podia declará-lo limpo e permitir seu retorno à sociedade. Esse detalhe é importante porque Jesus não curava só a pele dele.
Ele estava literalmente devolvendo toda a vida dele, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua capacidade de entrar no templo, seu relacionamento com Deus, sem que as pessoas ficassem apavoradas e corressem dele. Mas esse não é o único milagre de cura que Jesus realizou. Em Marcos capítulo 2, Jesus está em uma casa em Cafarnaum e está tão lotada que ninguém consegue entrar. No entanto, 4 caras estão carregando seu amigo paralítico em uma espécie de esteira para ver esse aclamado Messias. Mas há um problema. Eles não conseguem entrar pela porta porque está muito cheio. Então, o que eles fazem? Eles sobem no telhado e literalmente começam a cavar através do barro e descem o amigo bem na frente de Jesus. O que, deixa eu dizer, são bons amigos. Quero dizer, esses são os caras. Sabe o que quero dizer? Tipo, ei, nosso amigo está doente. Ele está paralisado e há alguém que pode ajudá-lo. Vamos fazer de tudo para colocá-lo diante dele. Respeito por eles. Jesus vê a fé deles e diz: Filho, seus pecados estão perdoados. Obviamente isso era um grande tabu, já que as autoridades da época viam Jesus apenas como um homem comum. Os líderes religiosos presentes começaram a questionar sua autoridade. Só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus surpreende a todos. Ele diz: o que é mais fácil, dizer que seus pecados estão perdoados ou dizer: levante-se e ande? O homem paralisado se levanta, pega a maca em que estava deitado e sai andando diante de todos. Marcos relata que a multidão ficou tão impressionada que disse: nunca vimos nada igual. Curiosamente, após isso, Jesus sai da cidade e vai ao Mar da Galileia para continuar pregando. Mas antes de sair da cidade, ele passa pelos cobradores de impostos e vê os cobradores de impostos em seu posto, onde ele vê um jovem chamado Levi, também conhecido como Mateus. E Jesus diz para ele: siga-me. E Levi basicamente se levanta, deixa seu trabalho e se torna um dos autores mais famosos do Evangelho. E esse é Mateus. Esse é um ponto interessante ao observar o ministério de Jesus, pois pedir para Mateus segui-lo gerou grande controvérsia. No mundo antigo, os cobradores de impostos eram basicamente as piores pessoas. Eles eram praticamente pecadores profissionais, pode-se dizer, certo? Eles eram normalmente homens judeus da cidade trabalhando para as autoridades romanas. E eram vistos como traidores da sua nação, do seu próprio povo judeu, e também eram considerados ladrões que cobravam a mais dos seus vizinhos. E muitas vezes, os cobradores de impostos chegavam e diziam: olha, seus impostos são, sei lá, $100, mas na verdade os impostos eram $50, e eles estavam tirando uma parte extra para eles. Mas como eles tinham na autoridade de Roma, eles podiam agir com impunidade. Por isso, essa é a última pessoa que você escolheria para um movimento religioso. Mas você sabe, Jesus vê o bem até mesmo nas pessoas que trabalham nas ocupações mais abomináveis e detestadas da sociedade. Neste momento, quase toda a cidade já sabe dos milagres de Jesus, e fica claro que ele sabe atrair multidões. Uma pessoa na multidão terá sua vida transformada. O Evangelho relata a história de Jairo, líder da sinagoga, cuja filha está à beira da morte. Ele busca Jesus em busca de ajuda. E enquanto Jesus está indo para a sinagoga, uma multidão enorme o segue, e dentro dessa multidão está uma mulher que o texto descreve como estando doente há 12 anos. Ela está sem dinheiro, quero dizer, ela não tem nenhum dinheiro porque provavelmente gastou tudo, sabe, com médicos, ou pior ainda, pela lei judaica, a condição dela a tornava impura. Se ela tocar alguém, torna essa pessoa impura. E sabe, provavelmente, ela nem deveria estar naquela multidão, certo? Então, apesar disso, a mulher para e pensa: se eu apenas tocar nas roupas dele, serei curada. Então ela luta para passar pela multidão, estende a mão e toca a barra do manto de Jesus. E imediatamente a dor dela cessa. Mas então Jesus para de repente e pergunta: quem me tocou? Seus discípulos o encaram como louco e dizem: Jesus, todos aqui te tocam, é uma multidão. Mas Jesus distingue um empurrão de um toque de fé. E a mulher, apavorada achando que vai, sabe, apanhar por ter tornado impuro o homem mais santo da região, se ajoelha e confessa tudo. Em vez de gritar, Jesus a chama de filha, única vez que usa esse termo para uma mulher na Bíblia. Ele diz: filha, sua fé te curou. Vá em paz. Quero dizer, aqui está uma mulher que passou a vida inteira sendo uma excluída, mas ao chamá-la de filha, Jesus está especificamente a acolhendo em sua família. Ele está dizendo: você não é uma excluída. Você faz parte da minha comunidade e do meu círculo. E já voltamos a Jairo e sua filha em um segundo, porque essa história ainda não acabou. Mas é interessante, acho que há algumas outras referências a isso, mas especificamente como tocar o manto ou tocar as roupas que Jesus está vestindo, como se isso transmitisse algum tipo de, algum tipo de poder milagroso. E que com fé, assim como o ato de demonstrar essa fé através do seu comportamento, essa mulher foi curada. Que muitas vezes é o motivo pelo qual os católicos têm relíquias na igreja. Que vemos pessoas muito santas ou o próprio Cristo e as coisas que Cristo tocou com nossa fé, assim como nossas obras. Como diz no livro de Tiago:
Fé e obras juntas serão combinadas e, na verdade, têm propriedades de cura e uma espécie de componentes milagrosos. Ele tem o toque mágico. Sim, exatamente. Vocês têm relíquias na igreja ortodoxa? Sim, todo tipo de relíquia. Ícones, relíquias, de monte, o tempo todo. Não vejo diferença, não somos tão diferentes. Agora, um dos milagres mais famosos que Jesus realizou é que ele cura os cegos o tempo todo. Há um caso impressionante em Marcos capítulo 8, em Betsaida, onde a cura acontece em etapas. Então, pode parecer um pouco estranho, mas Jesus basicamente cospe nos olhos do homem e depois o toca. Mas ao perguntar se o homem enxerga, ele pisca e diz: "Vejo pessoas, mas parecem árvores andando." Então Jesus toca nos olhos dele uma segunda vez, e aí a visão dele fica perfeitamente nítida. Jesus o manda direto para casa e pede que não volte à aldeia, provavelmente para evitar aglomerações. O interessante desse milagre é ser um dos poucos milagres em 2 etapas na Bíblia, mostrando que a obra de Deus pode ser gradual e que não devemos perder a esperança. Que, sabe, se você está lidando com algo na sua vida pessoal ou até mesmo uma doença, essas coisas podem acontecer em etapas. E não é simplesmente assim: "Ah, eu orei por algo e não aconteceu, então é besteira." Não, essas coisas podem acontecer em fases. Mas o milagre de cura de cego mais controverso está em João, capítulo 9. Há um homem que era cego de nascença. E os discípulos fazem uma pergunta bem teológica. Eles perguntam: quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Agora repare na implicação aqui. Parece que eles estão sugerindo que o homem foi punido por algum tipo de pecado, seja dele mesmo ou dos pais dele. Mas Jesus rejeita totalmente essa ideia. Ele diz que isso aconteceu para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. Então Jesus faz algo inusitado. Cospe no chão, faz lama com saliva e coloca nos olhos do homem. Ele então diz para ele ir se lavar no tanque de Siloé. E quando o homem volta, ele consegue enxergar. E o interessante é que o tanque ainda está lá até hoje. Bem impressionante, né? Isso obviamente gera uma grande investigação. Um homem cego a vida toda agora pode ver e está bem. Os fariseus interrogam o homem, os pais dele e voltam a ele depois. E os fariseus, só para constar, eu não tenho uma definição técnica, mas eles são tipo aquelas pessoas religiosas super rigorosas com as leis da época. E eles são meio que a autoridade religiosa. Eles seguem tudo à risca, são muito certinhos e estão tentando manter a antiga lei judaica e a tradição da região. Por isso, eles vivem criticando e repreendendo Jesus. Não sei se você tem uma definição mais específica. Observância rigorosa da lei judaica, foco na pureza ritual e crença na ressurreição e vida após a morte. Sempre que Jesus faz milagres, os fariseus estão em cima dele, questionando o que está acontecendo. Então, o impressionante é o seguinte: o ex-cego começa a se defender diante da elite religiosa, dizendo: ninguém jamais ouviu falar de abrir os olhos de um homem que nasceu cego. Se este homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada. Então é meio impressionante. O homem começa a responder de volta, e é tão severo e direto que os fariseus realmente o expulsam da sinagoga e o excomungam ali mesmo, na hora. Ele perde a comunidade, mas Jesus logo o encontrou e acolheu. Só dele dizer: olha, esse cara me curou, já é impressionante. O que você quer que eu diga? Tipo, ninguém, isso nunca aconteceu antes na história. Se esse cara realmente pode curar pessoas cegas, ele deve ser de Deus. Eu não sei o que você quer que eu faça. E o fariseu disse: fora. Agora vamos falar de algumas coisas boas, como eu disse antes, exorcismos. A Bíblia retrata o mundo como um local de guerra espiritual, com forças do mal se manifestando constantemente em nosso cotidiano. Quando Jesus aparece, os demônios costumam reagir com medo. O encontro mais famoso é com o endemoniado de Gerasa. E quase imediatamente um homem que vivia nos túmulos corre para encontrá-lo. E o cara está em péssimo estado. O texto diz que as pessoas tentaram acorrentá-lo, mas ele arrebentava as correntes e ficava correndo nu, gritando e se cortando com pedras. Mas quando ele vê Jesus, um demônio fala através dele e diz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me torture. Jesus pergunta o nome dele, mas o demônio responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Agora, uma conexão interessante aqui que estudiosos da Bíblia observaram é que a legião romana, quando você fala de legiões de soldados, a legião romana é uma unidade ou uma quantidade de soldados, e isso é cerca de 6.000. Então, seja literalmente 6.000 demônios ou apenas um cara falando em nome de todos os demônios, o ponto é claro. O homem é praticamente uma torre ambulante do mal. Mesmo ao se livrar de um demônio, outro pode surgir. Prepare-se para lutar novamente.
Agora, de acordo com a versão de Lucas da história, os demônios imploraram para não serem enviados para um lugar que eles chamam de abismo, que é o que a gente supõe ser como um inferno ou algum tipo de, você sabe, prisão espiritual para demônios ou algo assim. Curiosamente, na versão de Marcos, eles imploraram para não serem mandados para fora do país. No entanto, em ambas as histórias, o demônio pediu uma alternativa para ser enviado a uma manada de porcos que estava por perto. E curiosamente, Jesus concede essa permissão. Os demônios deixam o homem e entram nos porcos. E num instante, aqueles 2.000 porcos descem em disparada pela encosta e se afogam no mar. Os moradores que presenciaram isso saem e veem o homem que antes era um monstro agora sentado ali, curado. E estranhamente, essas pessoas pediram para Jesus ir embora porque o poder dele estava atrapalhando a economia deles e, você sabe, a realidade do dia a dia deles. É meio louco, né? Tipo, imagina ver Jesus descer, fazer alguns milagres, salvar esse cara que estava possuído por demônios, colocar os demônios em um monte de porcos, literalmente salvar a vida desse cara e potencialmente poderia salvar a vida de outras pessoas também. As pessoas lá falam: "Ei, pega leve, cara, você tá exagerando, precisa se controlar." É meio louco, né? Tipo, é de Jesus que a gente tá falando, mano. Esse é Jesus Cristo. Jesus então atende ao pedido deles e se prepara para partir. Porém, ao subir no barco, a história toma outro rumo. O homem possuído corre até ele e pede para ir junto. E curiosamente, Jesus recusa o pedido e lhe dá uma ordem específica. Ele diz: "Vá para casa para o seu povo e conte a eles tudo o que o Senhor fez por você e como ele teve misericórdia de você." E essa recusa não é por despeito, é por amor. Se Jesus tivesse levado o homem com ele, os moradores simplesmente teriam voltado às suas vidas normais. E você sabe, teriam ficado aliviados porque aquele cara possuído e louco tinha ido embora. Mas ao deixá-lo para trás, Jesus deixou a prova viva do seu milagre. E a Bíblia diz que todas as pessoas ficaram maravilhadas, o que significa que enquanto Jesus partiu fisicamente, as pessoas ficaram nesse estado de admiração. Sabe, ele deixou seu poder e sua influência para trás na forma daquele homem curado. Talvez essa seja uma boa lição para nós. Se Cristo fez algo na sua vida, seu dever não é simplesmente ir embora. E sabe como dizem sobre os discípulos no topo da montanha? Quando estão com Jesus, eles dizem algo como: "Não podemos simplesmente ficar aqui para sempre?" Por que precisamos ir até as pessoas e pregar? Jesus diz que esse é nosso dever, sair e espalhar a palavra. Ele deixa esse homem como testemunho vivo do que fez e de sua divindade. E também há alguns outros milagres de exorcismo, como quando Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, e quando ele expulsou um demônio de um menino mudo porque os discípulos não conseguiram, dizendo depois para eles: "Esse tipo", referindo-se a esse demônio específico, só pode sair por meio da oração. Mas há milagres demais para um só episódio, então vamos falar disso em outro episódio. No entanto, em todas as situações, Jesus não usa encantamentos, rituais ou feitiços. Ele ordena e o reino espiritual obedece, o que eu acho uma distinção importante, porque ele não está fazendo mágica. Ele está apenas exercendo sua vontade divina sobre a realidade. Cada autor dos evangelhos tem suas histórias, mas apenas o milagre da multiplicação dos pães para 5.000 pessoas aparece nos 4 evangelhos. Isso tem credibilidade porque está em todos os evangelhos e ocorreu diante de pelo menos 5.000 pessoas. Então, é assim que a história é contada. Jesus está ensinando uma multidão enorme em um lugar remoto e já está ficando bem tarde. E os discípulos querem mandar todo mundo para casa para procurar comida. Jesus então lhes diz: "Vocês devem dar algo para eles comerem." Eles então encontram um garoto que tem, alguns pães, 5 especificamente, e 2 peixinhos. E agora, o que é que a gente faz? Certo? 5.000 homens reunidos. Sabe, esse é o ponto. Quando mencionam a alimentação dos 5.000 devido às leis antigas e à visão da sociedade, refere-se apenas a 5.000 homens. Isso não inclui mulheres e crianças, podendo chegar a 15.000 ou 20.000 pessoas como uma arena lotada ouvindo Jesus. Então eles tinham que alimentar essa multidão e só tinham, um pouco de pão e uns peixes. Mas Jesus pega a comida, olha para o céu, agradece e parte os pães. Ele entrega aos discípulos que repassam ao povo e a comida continua surgindo. Jesus pede que recolham as sobras e eles enchem 12 cestos com pedaços de pão. E por que 12? 12 é um número recorrente na Bíblia. Temos as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos. E sabe, esse momento é literalmente Jesus dizendo: "Eu sou o novo Moisés." Assim como Moisés deu maná aos israelitas no deserto, Jesus oferece pão no lugar desolado. O capítulo 6 de João nos mostra a reação da multidão. Eles dizem: "Com certeza este é o profeta que há de vir ao mundo." Eles ficaram tão impressionados com isso que tentaram agarrar Jesus à força e fazê-lo rei.
Eles tentaram iniciar uma revolução política baseada nesse suprimento mágico de comida. Mas Jesus, conhecendo suas intenções, se afastou para as colinas. Ele não queria ser visto como uma máquina de venda automática. Ele não estava ali para conquistar inimigos políticos, mas para ser o pão da vida. Agora vamos para o evento principal, talvez o milagre mais importante de todos, que é a ressurreição. Agora, não só a ressurreição de Cristo, mas outras ressurreições. O Evangelho registra 3 pessoas específicas que Jesus ressuscitou dos mortos. A primeira é o filho da viúva em Naim, em Lucas capítulo 7. Jesus chega a uma cidade e presencia o funeral do único filho de uma viúva. Isso é importante porque ela é viúva, ou seja, já perdeu o marido. Isso indica automaticamente que ela ocupa uma posição inferior na sociedade, sem estabilidade financeira ou proteção do marido. E perder o filho, o único filho, é uma perda enorme, porque esse é o momento em que ela está perdendo qualquer presença masculina na vida dela que pudesse representá-la na sociedade mais ampla, você sabe, dominada por homens. Então o coração de Jesus se compadece dela e ele toca no caixão, quebrando outro tabu ritual. Tocar em um morto, assim como em um leproso, torna alguém impuro. E ele diz: "Jovem, eu te digo, levante-se." E o homem se senta no caixão e começa a falar. Lucas afirma que Jesus o devolveu à mãe. É exatamente a mesma expressão usada no Antigo Testamento quando Elias ressuscitou o filho de uma viúva séculos antes. A multidão percebe isso imediatamente e começa a dizer: "Um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio ajudar o seu povo." Daqui a notícia sobre Jesus se espalha por toda a região. Agora, a segunda ressurreição é de alguém sobre quem já falamos um pouco antes. E esse é Jairo e a filha de Jairo, em Marcos capítulo 5. Como mencionei, Jairo era líder da sinagoga e sua filha estava doente quando Jesus foi curá-la. No entanto, ele foi interrompido pela mulher curada ao tocar seu manto. Bem, quando Jesus chega à sinagoga, a filha de Jairo já está morta. As pessoas lamentam e dizem a Jesus: "Por que se incomodar? Ela já morreu." Mas Jesus responde: "Ela não está morta, apenas dorme." E todos começam a rir. Mas ele manda os lamentadores saírem, leva apenas os pais e 3 discípulos para o quarto, pega a menina pela mão e diz: "Talita cumi", que literalmente significa menina, levante-se. Ela se levanta imediatamente e começa a andar pelo quarto. Ela tinha 12 anos. Num gesto humano, Jesus pede aos pais que deem algo para ela comer, pois estava morrendo havia dias e provavelmente estava faminta. Ele diz para eles não contarem a ninguém o que aconteceu, mas uma menina de 12 anos andando por aí viva depois de ter sido declarada morta não é algo que você consiga esconder por muito tempo. Mas a terceira talvez seja, você sabe, de acordo com algumas pessoas, o clímax do ministério dele, da vida dele na Terra, e talvez uma das ressurreições mais famosas da Bíblia, tirando a do próprio Cristo. E essa é a ressurreição de Lázaro no livro de João, capítulo 11. Agora, o interessante sobre Lázaro é que Lázaro é um amigo de Jesus que fica doente, e Jesus deliberadamente espera 2 dias antes de ir vê-lo. E quando ele chega a Betânia, Lázaro já está no túmulo há 4 dias. Agora, uma mulher chamada Marta, que é irmã de Lázaro, diz a Jesus: "Senhor, já cheira mal, pois ele está lá há 4 dias." Na tradição judaica, acreditava-se que o espírito pairava perto do corpo por alguns dias, geralmente 3 dias, e no 4º dia a esperança já tinha acabado. Se alguém não está, você sabe, dando qualquer sinal de vida até o 4º dia, essa pessoa está absolutamente morta. Mas Jesus fica diante do túmulo e chora. Então ele ordena: "Tirem a pedra." Ele ora e então grita em alta voz: "Lázaro, venha para fora." E o homem que estava morto sai cambaleando, com as mãos e os pés enrolados em faixas de linho e um pano ao redor do rosto. E esse milagre é realmente o ponto de virada. João capítulo 11, versículo 53 diz: "Então daquele dia em diante eles começaram a planejar tirar a vida dele." Os líderes religiosos perceberam que se ele podia ressuscitar os mortos, e já tinha feito isso várias vezes, curar os doentes, andar sobre as águas e fazer todas essas coisas, especialmente ressuscitar Lázaro, então eles não tinham absolutamente nenhum poder sobre ele, e no fim das contas ele precisava ser detido. Isso nos leva à Semana Santa. À medida que Jesus caminha em direção à cruz, os milagres não param, mas eles mudam. No caminho para Jerusalém, ele amaldiçoou uma figueira com folhas, mas sem frutos. Marcos 11. Na manhã seguinte, ela estava seca até as raízes. É interessante, não sei se você conhece a piada do Louis C.K. sobre isso, é muito engraçada. É um milagre curioso, pois é o único milagre destrutivo de Jesus. Mas é uma metáfora sobre o templo em Jerusalém, que parecia religioso por fora, mas não tinha fruto espiritual. E é meio que o símbolo dele amaldiçoando essas pessoas que afirmam proclamar o nome de Deus, mas não vivem de acordo com o que Deus deseja para a humanidade.
Agora, quando Jesus chega a Jerusalém e vai até o jardim do Getsêmani, o caos começa. Soldados chegam para prender Jesus, mas Pedro puxa uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, um cara chamado Malco. E em Lucas capítulo 22, ele realmente registra a resposta. Jesus diz, chega disso, e ele toca a orelha do homem e o cura. Veja bem, o último milagre de Jesus antes de morrer foi curar alguém que estava lá para prendê-lo, supostamente um inimigo. Essa pessoa veio para levar Jesus à morte. E Jesus ainda assim demonstra compaixão e cura o homem. E esse é o exemplo máximo de amar seus inimigos. Mas é claro que o maior milagre da Bíblia não é aquele que Jesus realizou com outra pessoa. É aquele que eu diria foi realizado nele. E essa é a ressurreição de Jesus. Então, depois de ser brutalmente torturado, crucificado, perfurado com uma lança. Um salve para Longino e a lança do destino, se você quiser conferir isso. Acho que fizemos um episódio inteiro sobre Longino. Isso mesmo. Confira do que se trata essa história. E Jesus é então sepultado em um túmulo vigiado. E no terceiro dia, o túmulo estava vazio. Ele apareceu para Maria Madalena, depois aos discípulos e a 500 pessoas de uma vez. Não era um fantasma. Ele estava fisicamente presente, com cicatrizes que podiam ser tocadas, mas atravessava portas trancadas e sumia. Possuía um corpo glorificado. É basicamente o que os cristãos creem que acontecerá com todos no fim dos tempos. O corpo não sofrerá decomposição, doença ou morte. Ele até faz um último milagre sobre a natureza em João, capítulo 21. Esse é o milagre da pesca dos 153 peixes recriando quando ele chamou seus discípulos pela primeira vez. Após a ressurreição, Pedro diz aos outros, vou pescar. Como eram pescadores, decidiram ir pescar juntos. 6 outros discípulos se juntam a ele e eles voltam para o mar da Galileia. Eles pescam a noite toda e não pegam nada. De manhã cedo, um estranho está na margem, mas eles ainda não percebem que é Jesus. Ele pergunta se pegaram algum peixe e eles respondem, não, nada. E ele diz, joguem a rede à direita do barco e encontrarão. Eles pensam, tá, o que esse cara sabe? Ao obedecerem, a rede enche tanto de peixes que não conseguem puxá-la para o barco. João, percebendo o padrão, imediatamente diz para Pedro, olha cara, é o Senhor. E Pedro mergulha na água e nada até a margem. Quando eles puxam a rede, contam exatamente 153 peixes grandes. No entanto, surpreendentemente, a rede não se rompe. E esse milagre final trouxe toda a jornada de volta ao ponto de partida. Isso os lembrou de que, isso os lembrou de que o sucesso deles nunca dependeria do próprio esforço, mas sim da obediência e fé em Deus. Outra coisa interessante aqui é o número 153. Matematicamente, 153 é um número triangular. Um número triangular é a quantidade de números usada para formar um triângulo. 3 é um número triangular porque tem um no topo, 2 abaixo, formando um triângulo. 6 é um número triangular, 3 na base, 2 acima e 1 no topo, totalizando 6. Já 153 é um número triangular perfeito, formando um triângulo perfeito. A imagem na tela pode explicar isso melhor. Mas isso levou alguns estudiosos a interpretá-lo como um símbolo de perfeição espiritual ou harmonia, ou talvez a ideia de reunir todas as coisas no plano de Deus. Alguns também conectam isso à ideia da trindade multiplicada pela completude, sabe? Embora, novamente, algumas interpretações variem bastante sobre esse milagre específico e esse número. Se você observar todos os milagres, perceberá um padrão. Jesus nunca realiza um milagre só para se exibir ou para, castigar seus inimigos, ou por ciúmes ou qualquer coisa assim. Todo milagre era uma obra de restauração. No mundo que Deus criou, em última análise, nenhuma dor, maldade, doença ou guerra existiria. E por causa da queda do homem, o mal entrou no mundo. E então, tempestades não deveriam matar pessoas. Então, o que Cristo faz? Ele acalma a tempestade. Doenças não deveriam matar pessoas ou destruir seus corpos. Então, ele cura os doentes. As pessoas não deveriam morrer. Na história de Adão e Eva, eles deveriam viver para sempre, mas como parte do pecado deles, agora estão limitados a um número de anos que podem viver. Então, Cristo literalmente ressuscita outras pessoas, assim como a si mesmo. Demônios não devem possuir humanos, por isso ele os expulsa. Então, do vinho do casamento em Caná ao túmulo vazio em Jerusalém, esses são alguns dos milagres mais famosos que Jesus Cristo realizou. Para finalizar, segue uma ótima citação do grande escritor cristão que, creio, se converteu ao cristianismo ou catolicismo no leito de morte, que fique registrado. E esse é C.S. Lewis, e ele diz, um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral.
Ele seria ou um lunático, ou então seria o próprio diabo do inferno. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode calá-lo como um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode se ajoelhar aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venhamos com absurdos condescendentes sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção, ele não tinha essa intenção. C.S. Lewis. E esse é o resumo de alguns dos milagres mais significativos que Cristo realiza nos evangelhos da Bíblia. Quero dizer, isso me deixa empolgado. Sendo honesto, já ouvi todos esses antes, mas faz tempo que realmente voltei e reli. E talvez eu devesse tirar mais um tempo para ler minha própria Bíblia, sabe? Gosto de algumas ressurreições, pequenos detalhes e várias referências sutis ao Antigo Testamento. Que, sabe, ele está falando para um povo que tem, um entendimento muito profundo das escrituras antigas. Você sabe, a Bíblia hebraica, a Septuaginta e, a Torá em geral. Ele invoca essas passagens para se comunicar rapidamente com quem está ao redor, dizendo: estou fazendo isso porque sou o Filho de Deus. E eu estou invocando essa coisa do Antigo Testamento que vocês já conhecem pelos profetas que vieram antes de mim, sabe? Invocando Elias ou Jó ou coisas assim. Eu não sei, acho as histórias tão bonitas, me inspiram a tentar ser uma pessoa melhor do meu jeito, sabe? Tentar ser uma árvore que impacta o mundo de forma positiva, não uma que não dá frutos. Fico feliz com isso. Tinha alguma dessas que você nunca tinha ouvido antes? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar de nenhuma das ressurreições além da dele mesmo. Você sabe, Lázaro. Você nunca ouviu falar de Lázaro? Eu não sou um cara religioso. Cristós, fiz um péssimo trabalho de proselitismo. Mas também, pros céticos, mesmo que metade disso seja verdade, ainda é incrível. Se uma for verdade, sabe? Se uma... Então, quem sabe, talvez ele estivesse fazendo um monte de truques de mágica e só mentindo, e todas essas pessoas estavam acobertando ele, sabe? Milhares e milhares de pessoas no ministério dele que ele viu. Sua ressurreição foi vista por 5.000 pessoas. Ele multiplica pães e peixes, ressuscita mortos e cura a visão das pessoas. Centenas e milhares de pessoas presenciam cada um desses milagres. Talvez todos estejam mentindo e tudo seja uma grande farsa. Talvez ele seja apenas um vigarista. Mesmo que não estivessem mortos, só muito doentes, e ele os curasse, ainda seria impressionante. Ou talvez ele seja o Filho de Deus? Não sei. Vão à igreja, pessoal. É domingo. Obrigado por assistirem a mais um episódio do Acampamento Religioso. Que Deus abençoe vocês. Esse programa impactou minha vida. Desde que tive um filho, fiquei mais religioso. Eu me tornei, fui criado muito católico, mas desde que tive um filho e fiquei meio que, refletindo sobre a natureza da eternidade e, sobre como realmente é uma vida moralmente boa, isso me fez reconsiderar muitas coisas e me aproximou mais da minha fé. Fiz muito disso aqui no programa e também com vocês, por meio dos comentários e das suas perspectivas religiosas. E o catolicismo é algo que eu amo, mas no fim das contas eu realmente acho que, seja qual for a sua relação com Deus, eu só pediria que você continue a crescer nela porque tem sido extremamente frutífera e benéfica pra mim na minha própria vida, sabe? Do jeito que é pra mim. Talvez seja diferente pra você, mas eu realmente espero que ao menos você busque a verdade. Muito obrigado, tenho uma ótima notícia, vou sair em turnê. Mark Agnon ao vivo, já pode garantir seus ingressos. No fim do ano, passarei por várias cidades. Também estou em turnê com Schultz, então estarei em Salt Lake City. Não, isso já aconteceu há alguns dias, mas vou estar com Schultz em outras datas da turnê se quiserem conferir. Andrew Schultz. Também temos o History Camp. Se você é fã de história e gosta de mergulhar fundo em temas como Napoleão Bonaparte, Ben Franklin, as Cruzadas e tudo mais que já aconteceu na história, então o History Camp é pra você. Se você gosta de mergulhos profundos e malucos sobre o que está acontecendo agora, seja algo conspiratório, místico, um mistério oculto que nunca foi resolvido, ou até mesmo só bater um papo com uma pessoa realmente interessante que sabe mais sobre o mundo do que eu, que é a maioria das pessoas, você pode conferir o Camp Ganon. Nós também temos uma sociedade secreta que está em patreon.com/campganon e basicamente todo dia você vai ter um conteúdo novo para aproveitar. Seja um episódio bônus, seja um dos nossos episódios regulares que você vai receber sem nenhuma interrupção de anúncios. Ou talvez seja uma de nossas chamadas mensais no Zoom com todos os campistas, onde converso e vejo o que estão fazendo. Você vai receber tudo isso por, uma taxa de iniciação bem razoável, que é o sacrifício de uma xícara de café todo mês. Isso mesmo, uma xícara de café. É só isso que você precisa para entrar na sociedade secreta. Confira em patreon.com/campganon. Até domingo, Deus abençoe a todos. Muito obrigado e que a paz esteja com vocês. Até logo.